Eu coloquei uma reta e nós vamos fazer uma marcação nessa reta. Na verdade, nós iremos fazer duas marcações. Vou fazer uma marcação inicial, bem aqui, que será uma marcação. Essa marcação eu posso chamar de 0 para indicar que é o início. Vou fazer uma marcação em outro ponto. Pode ser bem aqui. Marcação. Vamos supor que dessa marcação para essa marcação tenhamos uma distância de alguma coisa. Pode ser 1 metro, 1 centímetro. Vou desconsiderar a questão das unidades. E vamos só supor que a distância daqui para cá é 1. Daí nós vamos introduzir uma partícula aqui no nosso marco 0, ou seja, no nosso início. Aqui tem uma partícula. E vamos elaborar a seguinte teoria. A partícula começa a se mover nessa direção. Então vou colocar aqui, ó. Nessa direção aqui. Ou seja, ela começa a se mover na direção indo para o 1, ok? Porém, essa partícula, ela obedecerá a um padrão um pouco diferente. O primeiro passo, essa partícula, ela vai se mover para cá através de saltos. Então, salto. O primeiro salto dessa partícula será, então, na verdade, essa setinha não está boa, né? Seria setinha em outra direção. O primeiro salto será exatamente para a metade. Eu vou colocar bem aqui. Metade do percurso. Metade acho que é mais ou menos aqui. Então, digamos que o primeiro salto é a metade. Ou seja, no primeiro passo da partícula, ela se movimentará a uma distância de meio. Primeiro passo. Eu vou colocar aqui. Primeiro passo. Não vou escrever primeiro passo, não. Primeiro passo, meio. Metade do 1. A partir de agora, ela está aqui e ela dará o segundo passo, ou o segundo pulo. O segundo pulo que ela vai dar, ela enxerga aqui o final e ela vai dar um pulo na metade do caminho. Então, bem aqui. Ou seja, daqui até aqui é metade desse caminho. Quanto é que mede esse caminho? Guys, daqui até aqui é meio. Então, vou só colocar aqui embaixo, por baixo para facilitar. Isso aqui, o comprimento, é metade do meio. Metade significa multiplicar por meio. É uma maneira de você descobrir a metade. Por exemplo, cadê? A metade de 8 é 8 vezes meio, que é 4. Então, uma maneira de você olhar a metade é através da multiplicação por meio. Daqui até aqui mede meio, e a metade eu vou multiplicar por meio. Ou seja, dá 1/4. Mas, ou melhor dizendo, como é meio vezes meio, meio ao quadrado. Então, portanto, o segundo pulo, eu vou fazer esses pulos de verde. O segundo pulo da nossa partícula é um pulo de comprimento 1/2 ao quadrado. Se aqui for o primeiro pulo, eu devia ter feito assim também, mas tudo bem. Vamos fazer. Daqui para cá foi um saltozão. Agora a nossa partícula está aqui, aí ela olha novamente para o final e vai dar mais um pulo de meio. Ou seja, a partícula vai ficar fazendo pulos, onde sempre onde ela parar, ela vai olhar para o final, olha para o final, a sua linha de chegada, o seu marco final, e ela, não quero chegar, ela sempre vai dar um pulo até a metade do caminho. Chegou ali, no outro ponto, olha para o final, pula metade do caminho restante. Chegou ali, olha para o final, pula metade do caminho restante. Então, sempre ela vai olhar para o final e vai pular na metade do caminho restante. Ou seja, aqui onde ela está, ela olhou para o final, opa, eu vou pular bem aqui, que é metade do meu caminho restante.
Aí a pergunta é, qual foi o tamanho, qual foi o comprimento, quanto ela percorreu com esse pulo? Com esse pulo. Com esse pulo aqui, deixa eu ver. Daqui, esse tamanho aqui, esse aqui, ó, esse todinho aqui, é o mesmo tamanho que esse anterior. Por quê? Porque o tamanho, o caminho, ele foi cortado ao meio. Lembre-se que ela pula pela metade. Então, como daqui para cá mede esse mesmo tanto, ou seja, mede isso. Daqui até aqui será metade do caminho. Metade disso aqui. Aí eu vou dar um zoom para facilitar a visualização. Metade de 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao cubo. Agora, próximo salto da nossa partícula. A nossa partícula está aqui. Agora ela vai dar um outro salto. Ela vai dar um outro salto para cá. Esse salto, novamente, metade do caminho. O caminho restante era esse mesmo caminho aqui, já que é metade. Então vai ser meio desse número. Se vocês olharem bem, o meio de 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 2 elevado a 4. Se vocês observarem bem, esses metades e metade de caminho estão sendo potências do meio. Começou com meio, veio meio ao quadrado, meio ao cubo, meio a quarto. Ou seja, eu sei que o próximo salto dela será um tamanho de 1 sobre 2 à quinta. Pois bem, a pergunta é: qual é a distância percorrida através dos saltos, a distância percorrida por essa partícula, enquanto ela estiver em movimento? E a outra pergunta, que na verdade é a pergunta principal: fazendo isso, a partícula ela vai chegar no 1? Sim ou não? Se sim, quando? Em que momento? Quantos saltos ela precisará para chegar no 1? Se a gente parar para analisar, como sempre ela enxergar 1, ela vai... Sempre está aqui ela. Aí sempre que ela enxerga o ponto final, como ela vai para metade, sempre vai sobrar um pedaço. Metade, sempre vai sobrar um pedaço. Ou seja, como sempre vai sobrar um pedaço, por mais pequeno que seja, mas sempre vai sobrar um pedacinho do caminho, a ideia é que ela nunca chegue no 1. Porém, você pode observar que quanto mais ela se percorre, mais próximo ela vai ficando do 1. E perceba que tomando tantos passos, tantos pulos quantos forem necessários, ela chegará tão próxima do 1 quanto você imaginar. Se você imaginar muito próximo, basta pegar um monte de passos. De modo geral, eu posso fazer a conta aqui, que eu vou chamar de S, do todo o percurso que a nossa partícula fez de acordo com os pulos. No primeiro pulo, eu vou chamar de S1, ela percorreu meio. Tá? Ela percorreu meio. Perceba que no segundo pulo, S2, é para ser S minúsculo. Deixa eu ajeitar esse S. No segundo pulo, que é o S2, ela percorreu o meio do primeiro e mais esse tanto aqui do segundo, que é 1 sobre 2 ao quadrado. No terceiro passo, o quanto ela percorreu? Ela percorreu o que ela já tinha aqui no passo 2. Já tinha no passo 2 aqui. E mais esse pedaço que é essa potência do meio. No quarto pulo, quanto ela percorreu no quarto pulo? Ela percorreu tudo isso aqui e mais uma outra potência do meio, que agora estava 1 sobre 2 ao cubo e agora vem 1 sobre 2 à quarta. Ou seja, nós conseguimos ver que há um padrão. De acordo com os pulos da nossa partícula, ela percorre potências de 2 igual a esse pulo. Quando ela pulou apenas uma vez, foi um meio elevado a 1, que é meio.
Quando ela deu 2 saltos, ela percorreu esse mais esse. Olha, 2 saltos até a potência 2. 4 saltos até a potência 4. Então você consegue deduzir, por exemplo, que se ela der 15 saltos, ela vai percorrer meio mais a potência de meio elevado a 2, mais a potência 3, mais a potência 4. Então, para indicar que há uma continuação, a gente coloca reticências até a finalização na potência 15. Então, essa reticências indica que há uma continuação. Nesse caso, há um padrão de continuação e finaliza aqui. Então, se ela der 15 passos, finaliza na potência 2. E, de modo geral, se ela der uma quantidade aleatória n, vou chamar de n, pode ser k. N é o quê? N é qualquer número, é a quantidade de n. Ah, n pode ser 1000, então seria 1000 passos. N 100, 100 passos. De modo geral, a gente pode ver que é meio mais 1 sobre 2. Vou colocar aqui. Mais, está longa a aula. Essas aulas vão ser um pouco mais longas, guys. 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais, vamos colocar umas reticências, se são n passos, então vai até elevado a n. E com isso nós temos um padrão para o quanto a nossa partícula percorreu através dos seus saltos. Mas perceba que isso aqui é uma soma. Por ser uma soma, você pode escrever em formato de somatório. Se você não entender somatório direito, assista, não sei se é o último ou o penúltimo vídeo da aula anterior. Assista para entender direitinho. Então, isso aqui é uma soma, são todas potências de 2, então são somas do meio, são somas de potências do meio, então eu coloco o meio aqui e vou dar uma ampliada para melhorar, facilitar, e coloco aqui o expoente. Quais são os expoentes das potências nessa soma? Cada parcela tem um expoente variável, vou colocar o expoente aqui. Vou ampliar para facilitar a minha escrita. Pronto. Cada potência tem um expoente i. E esse expoente i, ele começa no 1, vai de 1 em 1. 1, 2, 3. Quando o expoente varia de 1 em 1, a gente coloca o expoente aqui. Coloca o valor inicial, ele começa no 1, aqui o expoente é 1. Vai 1, 2, 3, vai até onde? Até o n. Então aqui coloca o final. Portanto, guys, nós temos a distância percorrida pela partícula, que é essa soma aqui. Que essa soma ficou um pouco fora de padrão? Não, ficou não. Que é essa soma. E perceba que a aula vai ficar longa. Perceba que é o seguinte, que aqui pelo desenho a gente percebe que a partícula pode se tornar tão próximo da nossa marca 1 quanto desejamos, quanto nós imaginamos. Portanto, nós podemos ver que essa sequência, veja que formou uma sequência, cada S desse formou uma sequência, S1, S2, S3, S4 até o Sn. Então a gente percebe que essa sequência tem uma convergência. Ela converge para 1. Por quê? Que a gente vê aqui que esse caminho percorrido vão se aproximando do 1. E não só isso, se tornando tão próximo quanto você imaginar. Ou seja, o limite desse somatório, que eu não vou mais escrever ele,